Inicialmente, bom, sou professor também, não vou conseguir ficar sentado para falar, também não vou conseguir parar de mexer as mãos para falar. Mas inicialmente queria agradecer os organizadores do evento, primeiro pelo belo evento de vocês, a nobreza da temática do evento de vocês, e pelo convite, né, para a gente mostrar um pouquinho, pelo menos na parte técnica, o que vem sendo feito dentro da bacia do Paraná 3, no contexto de sustentabilidade e recursos hídricos. Tá? Então vamos lá. Então, Itaipu Binacional chegou um momento que ela tinha uma missão. E essa missão era produzir energia de qualidade, tá? Só que, devido às suas características do entorno, foram começado a observar algumas características negativas no entorno, ela teve que mudar a sua missão, tá? Então a missão agora é gerar energia elétrica de qualidade, ok, como antigamente, só que com responsabilidade social, ambiental, impulsionando o desenvolvimento econômico, turístico, tecnológico e sustentável, tanto no Brasil como no Paraguai. E dentro da estrutura de Itaipu, existe um parque tecnológico, ao qual eu faço parte. Tá? É o Parque Tecnológico de Itaipu, e ele é constituído por meio de uma fundação. E o PTI, como vou fazer a ilustração do nome aqui, exerce um importante papel para cumprir, para possibilitar o cumprimento dessa missão. Então, nós nada mais somos do que atores, tá? Para cumprimento dessa missão. Então, nós estamos localizados, a nossa infraestrutura física está hoje dentro do alojamento dos barrageiros, que foi construído em 1979. Em 2013, esses barracões foram reformados e hoje a gente tem uma estrutura de polo do Parque Tecnológico Itaipu, né, com 75 hectares e mais de 49 mil, quase 50 mil metros quadrados de área construída. Onde eu tenho aqui um prédio só com órgãos que trabalham com a temática hídrica, o prédio das águas. Eu tenho algumas universidades, eu tenho alguns centros de saberes, eu tenho aqui um polo astronômico. Tá? Convido os senhores para visitar, quem já não fez, pode conhecer, além da Itaipu, também o PTI. Então, lá dentro nós temos também algumas instituições de ensino superior, como, por exemplo, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, onde eu sou mestrando em saneamento e recursos hídricos, a Universidade Aberta do Brasil e, mais recentemente, a UNILA. E o PTI, ele tem um caráter interessante, que é o fomento à pesquisa científica. Só que o fomento à pesquisa científica do Parque Tecnológico, os projetos com relação ao fomento de pesquisa científica, tem que ser obrigatoriamente projetos que aconteçam dentro da região trinacional. Ou seja, que façam parte do Brasil, Paraguai ou Argentina. Certo? Sendo que em 2014 nós temos mais de 2.328 trabalhos publicados só sobre pesquisa científica na região trinacional. Tá? Muitos deles com a relação da temática hídrica. E nós temos também um Centro Internacional de Energias Renováveis, tá? Com parceria com a UNUD. Por que eu coloquei, Alisson, por que você colocou esse centro de energias renováveis? O que tem a ver com a temática hídrica, né? Muitas pessoas já conseguem fazer relação direta, mas lá, por exemplo, nós temos vários condomínios de agroenergia e temos relação muito próximas com as cooperativas agroindustriais. Tá? As cooperativas, a região de abrangência da Bacia do Paraná 3, ela é altamente produtiva, tá? No setor agroindustrial, tanto na questão de proteína animal, tá? Bovino, suíno e frango, e um pouco também, não tão quanto os senhores de bovinicultura de leite, tá? E isso gera uma demanda muito grande, tanto de água como de energia, certo? Então, o centro de biogás, ele tem uma produção anual em suas plantas de 28 mil metros cúbicos dia de biogás. O que pode ser feito com esse biogás? Quais são as demandas que nós temos para esse biogás? Pode ser constituída energia térmica? Pode ser obtida energia elétrica? Eu preciso explorar novamente, ocupar mais locais, eu tenho que ocupar mais locais que seriam férteis com água, como a questão do lago de Itaipu.
ou posso fazer o reaproveitamento desses resíduos, resíduos dos animais para obtenção de biogás. Eu preciso realmente cortar uma árvore para obter lenha? Eu não posso obter energia térmica por meio desse biogás? Então a gente começa a fazer algumas relações. E essas relações têm muito a ver com o centro que nós trabalhamos, que eu trabalho, que é o Centro Internacional de Hidroinformática, que é um centro fruto de um memorial de entendimento de Itaipu, entre Itaipu e Unesco, tá? E nós lá trabalhamos o nexo água, energia e alimento. Tá? Ou seja, nós estudamos todas as relações entre água, energia e alimento do ponto de vista da hidroinformática. Tá? A gente vai falar um pouquinho o que é essa hidroinformática. Tá? Então, hidroinformática, colocando em miúdos, nós temos uma missão lá que é desenvolver soluções inovadoras e ferramentas de hidroinformática para a gestão dos recursos hídricos. Hidroinformática nada mais é que pegar todas as tecnologias de sistemas de informação e aplicar ela para os cuidados com a água. Tá? E a gente vai ver que a hidroinformática ela é transversal, ela é multidisciplinar. Tá? Então nós temos como visão consolidar-se como um centro binacional de excelência com o desenvolvimento de hidroinformática na América Latina até 2020. Então a gente tem uma série de infraestruturas lá e convênio, tá? E a gente tem nós temos um contexto de soluções, tá? Nós fazemos investigação do território e nós queremos entender qual é a vocação desse território, tá? E não adianta eu propor políticas públicas sem entender qual que é a vocação desse território. O que esse território precisa? Qual é a demanda desse território de água, energia, alimento? Ele pode exportar? O que ele importa? O que ele exporta? Qual é o principal fator de obtenção de renda desse local? Então a gente começa a entender qual que é a vocação natural desse território. E aqui, ao fundo, eu tenho a fisionomia aqui, a feição, desculpa, da Bacia do Paraná 3, onde nós consolidamos os nossos estudos. Tá? Então nós consolidamos dentro da Bacia do Paraná 3 para depois exportar as nossas tecnologias e serviços. Então nós temos metodologia para criar indicadores do território. Eu faço plantio direto, não faço plantio direto. Se eu faço plantio direto, qual é a qualidade desse plantio direto? Eu tenho biomassa residual suína, eu tenho biomassa residual bovina, as duas podem ser combinadas ou não para a geração de biogás? Então, a gente vai fazendo algumas perguntas. Tá? Com isso, eu consigo fazer a construção da estratégia de gestão do território. Por quê? Eu sei todas as demandas e as necessidades desse território. Eu sei qual é a vocação que ele tem. Eu sei o que ele tem para entregar e como eu posso explorar ele da melhor maneira. Para isso, eu preciso de dados. Tá? Então, quanto mais conciso for as minhas informações, mais concisas vão ser a tomada de decisão que eu tenho sobre esse território. Tá? Nós imaginamos assim. E quanto mais real se aproximam os nossos dados, mais fortemente serão as nossas decisões sobre um território. Tá? Então eu tenho algumas aplicações lá em água e tecnologia, água e gestão, água e comunidade, que depois eu vou passar para vocês um link de alguns cursos que nós oferecemos na modalidade EAD, tá? Tanto no contexto de energias renováveis como recursos hídricos, e água e energia. Então a gente tem um modelo de desenvolvimento, essa parte não vou falar muito, porque é uma parte bem técnica. Nós utilizamos cadastro técnico multifinalitário, software livre de código aberto, ou seja, todos os nossos softwares podem ser replicados e utilizados por qualquer pessoa. Tá? Nós não utilizamos softwares proprietários, tá? A gente só utiliza software livre. Dados georreferenciados, cartografia gratuita e um fator interessante aqui, que é o acesso web. Hoje, todo mundo tem um 3G, todo mundo tem acesso à internet. Aqui mesmo nós temos acesso, se eu quisesse acessar essa ferramenta para pegar alguma informação relacionada ao meu centro, lá, algum projeto específico, eu entraria nessa plataforma, capturaria, jogaria aqui.
Então, essa dinâmica do acesso web facilita muito essa integração e a consulta dos dados para a estruturação. Tem uma parte de arquitetura de soluções desenvolvidas, como, por exemplo, o centro ele desenvolve a infraestrutura de dados espaciais da CEMIG, tá? Que é a Central Elétrica de Minas Gerais. Tá? Então, nós conseguimos, por meio da internet, fazer uma consulta de várias bases de dados. Para isso, eu utilizo dois atores aqui tecnológicos, que é o geoprocessamento e sensoriamento remoto. Então, eu consigo utilizar algumas técnicas aqui, ainda no escritório, para identificar, bom, quanto de biomassa eu tenho? Qual que é a área geral da minha bacia hidrográfica? Qual é o fator de forma da minha bacia? Qual é o tempo de viagem do meu rio? Quantas cooperativas agrícolas eu tenho aqui na bacia do Paraná 3? O que elas geram? Tudo isso eu consigo fazer antes de ir para campo, diminuindo muito o tempo para obtenção de resposta. Aqui eu trouxe esse slide só para mostrar para vocês que lá na... Vou só um pouquinho para frente aqui. Lá na bacia do Paraná 3 e no oeste do Paraná, que fica nesse cantinho aqui, nós temos um déficit de lenha. Tá? A gente tem várias propriedades que utilizam lenha, a gente tem várias agroindústrias que também utilizam lenha, tá? Para obtenção de energia térmica, e nós temos um déficit de lenha, ou seja, nós estamos importando lenha de outras regiões, tanto de outras regiões como também de outros estados. Tá? O que isso impacta dentro do conceito de economia local? Então, nós acabamos fazendo um trabalho de identificação de terras para fins energéticos. Ou seja, o cara tem uma grande declividade lá, o cara está utilizando aquele local para bovinocultura de leite e ele tem uma profundidade legal de solo. Ele não consegue plantar um clone ali de eucalipto de crescimento rápido e aproveitar o dejeto que ele produz na propriedade dele para crescer um eucalipto de forma rápida, já que é para obtenção de lenha, eu não preciso ter uma quantidade de lignina tão alta. Então, nós começamos a observar que o nosso território tem potencial também para energia térmica por meio de obtenção de lenha. Nós conseguimos lá também fazer algumas identificações de potencial hidráulico. Eu já vou explicar por que é interessante a obtenção do potencial hidráulico dentro de uma bacia hidrográfica, do contexto de gestão de uma bacia hidrográfica. E eu também consigo fazer a identificação de potencial de biogás. E se eu cruzar tudo isso aqui? Eu vou saber qual que é o potencial de geração de energia da minha bacia hidrográfica? Eu tenho que ainda importar lenha, por exemplo, para uma bacia? Eu tenho que ainda importar gás natural para uma bacia? Obrigado. Então, eu tenho algumas PCHs. Esse aqui é o Oeste Paranaense, tá, pessoal? Eu tenho algumas PCHs que produzem energia no contexto de geração distribuída dentro do oeste do Paraná. Tá? E aqui eu consigo fazer um mapa de calor para enxergar qual que é o potencial de geração dessas PCHs. Tá? Então, eu tenho energia concentrada em alguns pontos. Eu posso ver que em alguns locais aqui não existe esse potencial de energia hidráulica. Mas se eu colocar todos os dados de aves, de produção de aves aqui, estimar o potencial de biogás dessa produção de aves, eu vou começar a enxergar que em outros locais eu posso suprir essa energia com a obtenção de biogás. Tá? Como nós podemos observar aqui, essa mancha se expande. Se eu colocasse ele num mapa só, eu ia englobar toda essa área com potencial de produção de energia. Só isso já é satisfatório? Se eu tenho lá uma cooperativa agrícola como a LAR, por exemplo, que abate 5.000 suínos dia, ela quer começar a abater 15.000. Aqui tem energia suficiente para ela colocar mais uma planta de produção? Começa a fazer esses levantamentos. Tá? Aqui
como vocês podem ver, o uso do solo da nossa bacia, que nós temos agricultura em amarelo e florestas em vermelho, florestas energéticas em vermelho, essa partinha mais verdinha aqui seria a pastagem. Eu posso ver que o uso agrícola dentro da minha bacia hidrográfica, ela é intensiva. Tá? Então, eu estou trazendo mais um tipo de informação que pode ser gerida no contexto do geoprocessamento, no contexto de uma ferramenta, de uma ferramenta da tecnologia da informação, ou seja, hidroinformática. Tá? Então, a vocação do meu território é de alta produção agrícola. E como o professor brilhantemente explanou, eu preciso desenvolver esse território. Mas desenvolver não é só crescer. A gente tem um conceito errado. Eu preciso desenvolver aqui a minha região. Quer dizer que eu vou crescer em tantos por cento a produção de biomassa de suíno, aves e bovinos. Não é só isso. Por quê? Eu preciso de água de qualidade para fazer isso. Para colocar uma planta de produção de bovino, suíno ou ave, eu também preciso de água de qualidade. Quem é produtor sabe disso. A água que é utilizada lá para a produção suína tem tanta qualidade quanto para a obtenção humana. Tá? Para muitos processos, a qualidade da água tem que ser igual ou superior. Então, eu começo a cruzar alguns dados e informações dentro da minha bacia. Tá? E eu vou enxergar aonde eu tenho mais pressão dentro da minha bacia. Onde eu tenho a maior pressão ambiental, onde eu tenho a maior pressão por recursos hídricos, para depois nós partirmos para os programas. Olha, nesse local aqui eu tenho que concentrar a questão de desenvolvimento econômico local. Nesse local aqui eu tenho que concentrar atividades para educação ambiental. Então eu começo a planejar as atividades do meu território por meio de uma ferramenta. Aqui nós conseguimos levantar quais seriam as áreas com aptidão para plantio de floresta. Floresta energética. Não floresta geral, Floresta energética, no contexto de para obtenção de energia. Jéssica, pode passar que eu acho que... Então, pessoal, só voltando aqui, a gente tem uma parte de água e comunidade lá que nós fazemos construção do conhecimento. Então, vocês utilizarem esse link aqui, www.aguagestão.com.br, vocês vão ter acesso a vários tipos de cursos. Esses cursos são desenvolvidos em parcerias com a ANA e eles são em ritmo EAD, educação à distância. Então, se você não sabe o que é um comitê de bacia, o que faz a hidrologia, o que é um comitê gestor, lá existem cursos específicos para isso. Você sabe o que faz um comitê de bacia? Você sabe se você pode participar? Como você pode participar? Você sabe o que é o ciclo hidrológico? Como ele impacta nas atividades? Então aqui tem cursos de curta e grande duração sobre a temática hídrica e energética. E vocês podem consultar. Muitos desses cursos aqui são grátis. Então nós também elaboramos alguns cursos presenciais, também sem custo, que é sobre gestão territorial aplicada a recursos hídricos, utilizando geoprocessamento. Desenvolvimento de sistemas web para gestão territorial, também sem custo, E educomunicação ambiental. Pode passar, Jéssica. Gentileza. Então, pessoal, lá nós fizemos um levantamento do potencial de aves na região, de produção de aves. No ponto de vista de um engenheiro eletricista que precisa obter energia, ele vai falar, olha só, se eu instalar uma termoelétrica onde é mais escuro aí, eu vou ter uma probabilidade de sucesso maior. Agora, do ponto de vista do engenheiro ambiental, utilizando a mesma ferramenta, eu vou falar, opa, nesse ponto mais escuro aí, onde eu tenho maior produção de biomassa, maior consumo de água e, consequentemente, a maior pressão ambiental. Então, para vocês verem como é multidisciplinar. A mesma informação leva
O mesmo dado leva a N informações, várias formas de se interpretar esse tipo de dado. Pode ir, Jéssica. Pode ir de novo. Pode ir mais um, por favor. Aí, pessoal, só num contexto aqui de 8 cidades da região da Bacia do Paraná 3, nós temos lá um plantel de 323 mil suínos. Isso é maior que o número de moradores da região. Tá? Então, muitas cidades têm mais cabeças de suíno do que pessoas. A gente não está falando que está certo ou errado. É a vocação do território. Mas como gerir tudo isso? Como fazer com que a poluição embarcada nesse processo produtivo não chegue até o curso hídrico? Ah? Pode passar, Jéssica. Então a gente consegue identificar algumas concentrações. E por meio dessas concentrações, pode passar novamente, desculpa, eu consigo fazer alguns arranjos produtivos. Pode passar novamente. E eu posso conectar esses grandes produtores por meio da obtenção de biogás de um gasoduto. Ou seja, eu não descentralizo a produção de biogás. Eu descentralizo a produção de biogás. Mas eu centralizo a produção de energia. Ou seja, todos esses pequenos produtores rurais aqui, que possuem 4, 5 mil suínos, a produção de suínos de 4 a 5 mil suínos, eu consigo levar o biogás por meio de um gasoduto até uma central termoelétrica. E lá eu começo a produzir energia elétrica. E pode ou voltar para esses produtores, pela resolução 482 da ANEEL agora eu tenho que fazer a compensação, mas até anteriormente a essa resolução, eu conseguia vender o excedente de energia, fazendo com que tenha N efeitos dentro da propriedade rural. Posso citar alguns. Valoração econômica. Eu começo a embarcar tecnologia dentro da minha propriedade rural. Então, o filho do produtor que saía, ia lá, fazia engenharia elétrica e ia para o grande centro, ele volta para a propriedade rural para ele começar a gerir esses equipamentos. Então, existem N fatores que contribuem dentro da propriedade rural com esse tipo de trabalho. Pode passar. Para tudo isso, eu posso concentrar por meio de uma plataforma web. Ou seja, eu consigo enxergar que nós temos a região da Bacia do Paraná, aqui está Itaipu Binacional. Todos esses pontinhos que vocês estão vendo aí são produtores ou de aves, ou de bovinos, ou de suínos. Então imagine toda essa produção elevando o nível trófico aí dos rios e despejando lá no Lago de Itaipu, onde eu saía do ambiente lótico, com declividade, com energia, para um ambiente lêntico. A Itaipu percebeu isso. Muitas partes do Lago de Itaipu estavam eutrofizados. Então, por meio do programa Cultivando Água Boa, que é um programa multidisciplinar, ele aborda tanto a educação ambiental, quanto a parte de plantas medicinais, clube de mães. Ele possui muitas metodologias participativas. E quem constrói não sou eu, que sou um técnico que chega lá e fala, pessoal, você tem que fazer dessa forma aqui. É construído com o principal ator da bacia hidrográfica. São as pessoas que moram lá. Então a gente leva do contexto de sensibilidade ambiental, fala, olha só, antigamente como é que você tinha? O cara colocou aqui brilhantemente. Putz, eu tinha um rio que eu nadava. Hoje esse rio eu não posso nem pisar nele, senão pega uma doença. Por que acontece isso? Por que você acha que acontece? Por causa da poluição, o pessoal começa a fazer isso, isso, isso. Como é que a gente pode começar a fazer para cessar isso? Talvez a gente podia propor um monitoramento do rio. Poxa, mas como a gente pode propor um monitoramento do rio? Aí eu entro e falo, olha só, a gente tem um projeto aqui de monitoramento participativo com macrovertebrados. Eu consigo achar cada bichinho que tem no rio aqui e falar se o bichinho é um bichinho que tenha só em água poluída ou um bichinho que só tem água limpa.
E esse é um curso que nós também propomos para os comitês de bacia hidrográfica, por exemplo. Capacitação em acompanhamento do monitoramento participativo em macrovertebrados bentônicos, em que não são os técnicos que fazem essa avaliação, são os próprios moradores. Aí, eu posso contar do contexto de sensibilidade ambiental, nós fizemos esse curso para um clube de mães na cidade de Marechal Cândido Rondon, que é uma cidade do oeste paranaense. Dando esse curso, alguns anos depois, nós fomos fazer a parte de monitoramento contínuo dos programas. Aí uma mãe veio falar com a gente e falou, poxa vida, lá em 2010, quando eu fiz o curso, tal, e tem um projeto lá de estímulo da qualidade de plantio direto na palha. Nós implementamos os dois aqui na nossa comunidade. E esse rio aqui, você está vendo esse rio? Sim, tudo bem, olha só. Esse rio é um rio do braço do São Francisco Verdadeiro, que é o nosso pequeno São Francisco, que nós temos, o nome de um rio que nós temos na bacia do Paraná 3. Esse rio, antigamente, quando chovia, ele ficava vermelho. Por quê? Solo, o desprendimento das partículas de solo, chegava até o rio, o rio tomava a cor do solo. Hoje você pode olhar aí, choveu ontem e o rio está com a água limpa. Ou seja, a percepção não é minha. A percepção é daquele morador da bacia hidrográfica que começou a tomar importância, viu qual era a problemática que ele tinha aplicada, e fazendo um pouquinho, dimensionando direito, com a ajuda da Emater, Embrapa, claro que vários outros órgãos de assistência técnica, eles conseguiram ter a sensibilidade ambiental que a qualidade de vida dele melhorou. Por quê? Porque simplesmente para ele não é engenheiro, ele não é biólogo, a cor do rio mudou. Então é uma prática de sensibilidade ambiental que a gente pode trazer. E ontem, quando eu estava vindo para cá, atravessando ali em Porto Mauá, olhei para o rio Uruguai e lembrei dessa mulher, porque o rio estava vermelho. Eu falei, poxa vida, não é que às vezes a gente dificulta, porque igual o professor colocou brilhantemente, é da nossa cultura dificultar o que é bom para a gente mesmo. Talvez não seja assim tão difícil resolver as nossas problemáticas ambientais. Pessoal, eu estou com o tempo já meio estourado, então eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado. Só coloca na última tela, Jéssica, por gentileza, que daí tem o meu contato. Se vocês precisarem de alguma ajuda para acessar as ferramentas, acessar os cursos que nós temos, entrar em contato para capacitação, tanto na parte de gestão territorial aplicada à água ou energia, vocês podem entrar em contato comigo que a gente vai ajudando lá. A plataforma é muito simples de acessar, Não é difícil de acessar a plataforma, mas qualquer problema que porventura vocês possam ter, vocês podem entrar em contato comigo. Fico à disposição. Muito obrigado.